Olá, amigos! Eu te convido a tirar alguns minutos do seu precioso tempo para estudar comigo as preciosas palavras da Bíblia. Peço a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Sua palavra. Saiba mais. Ninguém quer morrer, não é mesmo? Até um suicida ou doente terminal deseja viver, porém com qualidade. Isso é o que existe de mais intrínseco em nosso coração. O desejo de vida. Já dizia o ditado popular: se a morte é descanso, prefiro viver cansado. Mas o que acontece na morte? Existe vida além do túmulo? O mundo atual é um terreno fértil para as crenças baseadas na comunicação com os espíritos e na reencarnação. Pesquisas indicam que 80% das pessoas acreditam que o espírito vai para algum lugar após a morte, e 69% pensam que os mortos bons estão num paraíso, ao lado de Deus. Agora, se as pessoas não morrem como dizem alguns, mas ficam reencarnando e vão para o paraíso, por que todos têm medo de morrer? Por que a morte causa tanto temor? Entendendo a morte. A Bíblia ensina que apenas Deus é imortal. 1 Timóteo 6, versos 14 a 16. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. A crença na imortalidade da alma surgiu da primeira mentira na terra, dita pelo diabo, o pai da mentira. João 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele usou a serpente como médium e disse a Eva: certamente não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Tal declaração foi totalmente de encontro com o que Deus disse: certamente morrereis. Gênesis 2, verso 17. Como vimos nas perguntas deste estudo, para entender a morte, precisamos saber primeiro o que é a vida. Segundo Gênesis 2, verso 7, a vida é. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deste modo, a vida é pó da terra mais fôlego de vida, que é igual alma vivente. A Bíblia diz que, na morte, acontece um processo inverso ao da criação da vida. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A alma morre, ou seja, o ser humano morre. Ezequiel 18, verso 4.
Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma não é uma entidade extracorpórea. A palavra traduzida por fôlego ou espírito no texto hebraico é ruach e no grego é pneuma. Esses termos podem significar vento, sopro, fôlego, temperamento, coragem ou respiração, inclusive de animais. No que se refere ao homem, jamais na Bíblia as palavras pneuma e ruach denotam uma entidade inteligente com existência fora de um corpo físico. A Bíblia não apoia a ideia da reencarnação. Hebreus 9, verso 27 diz: Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existem mais de 50 versículos na Bíblia onde compara a morte a um sono. Eis aqui alguns exemplos. Salmos 88, versos 10 a 12. Salmos 115, verso 17. Salmos 146, verso 3 e 4. Isaías 38, versos 18 e 19. O próprio Jesus disse que Lázaro estava dormindo. João 11, versos 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Alguns cristãos interpretam diferente as palavras de Jesus ao ladrão na cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versos 42 e 43. Segundo eles, o ladrão foi para o céu naquele dia, comprovando assim a vida após a morte. No texto original, porém, não existe a palavra que. Ela foi adicionada pelo tradutor para dar sentido ao texto. No grego antigo, não existia vírgula ou pontuação. Por isso, cabe ao tradutor escolher em que lugar da frase colocará a vírgula. Sendo assim, o melhor sentido do texto é: Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O livro de João nos mostra que Jesus e o ladrão não foram para o céu naquele dia. João 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Desse modo, percebemos que o texto não ensina que recebemos a recompensa imediatamente após a morte, mas sim na volta de Jesus. Apocalipse 22, verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Outro texto interpretado de forma equivocada para defender a doutrina da imortalidade da alma é a parábola do rico e do mendigo Lázaro, Lucas 16, versos 19 a 31. Ela foi dada por causa dos fariseus que eram avarentos e não faziam provisão para o futuro, isto é, para a vida eterna. Lucas 16, verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Jesus não estava discutindo o estado do homem na morte, mas usou uma impressionante história daquele tempo para divertir e reprovar aqueles que recusavam aceitar seus ensinos quanto ao correto uso das riquezas. Esta parábola do mendigo Lázaro não pode ser interpretada de forma literal. Por quê? Se são almas desencarnadas, como explicar que têm dedos e língua? Se falavam e ouviam, tinham os órgãos da fala e os auditivos. Se possuíam as partes do corpo, então não eram almas. Na parábola, Abraão exerce intercessão. Mas onde está Abraão? Gênesis 25, versos 7 a 9. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoá, o Eteu, fronteiro a Manre. Outro ponto. Não é Cristo quem intercede? 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O relato declara que eles estavam na sepultura, logo não podiam estar no céu e no inferno ao mesmo tempo. Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia não descreve um céu onde os justos são vistos pelos ímpios e nem um inferno de onde os perversos contemplam os justos e com eles mantêm conversação. Finalmente, não podemos basear nenhuma doutrina em parábolas, pois elas são alegorias usadas para o ensino de alguma lição. A Bíblia apresenta esse recurso diversas vezes. Por exemplo, em Juízes 9, árvores conversam. A palavra inferno na Bíblia. Nas línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, aparecem 4 palavras para inferno: Sheol, Hades, Geena, Tártaro. Sheol, hebraico, aparece 62 vezes no Antigo Testamento. Significa sepultura, lugar de silêncio dos mortos. Nunca simbolizou lugar de suplício. Hades, grego, aparece 10 vezes no Novo Testamento.
corresponde à palavra Sheol do Antigo Testamento e significa sepultura. Compare Salmos 16, verso 10, com Atos 2, verso 27. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O mesmo verso se repete nestes dois livros. Geena, grego, encontra-se em 12 passagens do Novo Testamento. Geena vem do vocabulário hebraico de Ge-Inom, ou Ge-Ben-Inon, vale de Inon, ou vale do filho de Inom. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Esse vale tornou-se posteriormente uma espécie de crematório em Jerusalém. A palavra Geena, então, se refere ao juízo de fogo que ocorrerá após o milênio, quando Satanás e seus anjos serão queimados juntamente com todos os ímpios. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Tártaro, grego, aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Segundo Pedro 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O termo usado por Pedro se assemelha muito à palavra Tártaros, referindo-se a um escuro abismo ou prisão. Porém, a palavra Tártaro parece referir-se melhor a um ato do que a um lugar. Ela transmite a ideia de que Deus lançou os anjos rebeldes em trevas morais, reservando-os para o julgamento futuro. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A expressão fogo eterno, na linguagem bíblica, não quer dizer um período sem fim, mas significa enquanto a matéria durar. O fogo será eterno nas consequências, nos resultados e não na duração do castigo. A Bíblia deixa claro que o fogo eterno que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra ardeu por um tempo e depois se apagou. Judas 1, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. As consequências e o resultado desse ato, porém, perduram. Da mesma forma ocorrerá no juízo final.
O fogo queimará enquanto houver matéria a ser queimada, e isso durará um tempo, não toda a eternidade. Minha oração. Senhor, me ajuda a aceitar a Tua verdade. Dá-me entendimento para compreender a Tua palavra. Que eu possa estar preparado para aquele grande dia, quando o Senhor vier para ressuscitar os seus filhos. Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9.